Olá, meus caros amigos, aqui quem fala é Lucas Alves, começando mais um episódio do Papo Sacro Cast. Antes de começarmos, deixa o like, se inscreva e deixe a recomendação de temas aqui nos comentários. Nos siga também em nossas redes, o link está aparecendo na descrição. E é isso, Deus abençoe vocês, seus estudos e segue o vídeo. Então, pessoal, estamos começando mais um episódio, hoje num formato diferente, né? A nossa paróquia, a nossa igreja liberou que a gente gravasse aqui no gabinete do pastor. O pastor fez algumas mudanças aqui no gabinete para deixar tudo organizado, né? E está aqui comigo, meu bom amigo Lucas Serrano. Aloha, pessoal, como é que vocês estão? Apresentei o pessoal, por favor. Esse aqui é o nosso querido reverendo Jaime Sepulcro, também conhecido como Jaime Sepultura, né? Sepultura. Que a gente vai conversar bastante. E o nosso querido Jairo, né? Jader. Peraí. E o nosso querido Jader, né? Exato. Perfeito. E hoje a gente vai falar sobre... Sobre política e fé. Esse é um tema que, na minha opinião, é muito polêmico hoje na igreja brasileira, evangélica brasileira. Depois dessa última eleição ficou um clima muito complicado, porque tipo, o cristão meio que pra estar na igreja evangélica tem que ser totalmente de direita bolsonarista. Então acho que essa é a pergunta que eu queria iniciar. Né? Só pra começar. É, só um clima gostoso. Como a igreja, como vocês lidam com a ideia dessa dicotomia esquerda e direita dentro da igreja? Ó. Então, quer começar, Jader? Comecei. Jairo, né? Então, olha, eu posso começar, acho que vale a pena primeiro sintonizar o que eu tenho a ver com essa temática também, assim, de certa forma. Eu não sou muito do lugar de movimento social partidário, mas pela minha formação e trajetória profissional como assistente social, envolvido em muitos projetos, trabalhando diretamente com públicos vulneráveis, eu vejo diretamente os impactos da política na vida de pessoas vulneráveis em vários aspectos. Então e é um ambiente que a gente discute muita relação política. E é um ambiente também em que há uma grande gama de profissionais que professam uma fé, né, em vários tipos de religião. A maioria dos que eu conheci professavam a fé cristã. Mas, então assim, para se falar sobre essa questão de movimentos partidários e polarizados, né, tanto lado A, lado B, de cada um dos lados, acho que o que eu consigo conversar um pouco sobre isso é a respeito de perceber que pessoas tratam opiniões muito fortes a partir de um conjunto de crenças que tem e da forma de observar a interação pessoal com a sua fé. Então isso diz muitas vezes a partir do grupo que aquela pessoa está inserida, o grupo de fé que aquela pessoa está inserida. E como que ela se relaciona também com as pessoas ali no entorno. Dentro do que eu vejo, o desafio principal na construção de um entendimento de uma política para pessoas que têm fé é a capacidade de dialogar com as diferenças e de não se sustentar como verdade absoluta aquilo que está fora da Bíblia. Então, o que eu vejo muitas vezes os desafios é de pessoas que pegam coisas externas à palavra de Deus e sustentam como verdades absolutas dentro do campo da relação política, que é a relação da tomada de decisão para a organização social, para a estruturação de políticas sociais. A política hoje ela decide quanto é que custa minha pasta de dente, qual a marca de café que eu vou poder tomar. A política hoje está nas decisões mínimas assim, do dia a dia. E precisa estar nesses espaços. Então, assim, quando se trata sobre essa questão do movimento polarizado dentro das igrejas, o que eu observo muito às vezes, até a direção da fé das pessoas, que muitas vezes pode estar mais concentrada em ideias e princípios que são
do lado de fora da Bíblia e usam a Bíblia para poder corroborar esses princípios. Por isso uma polarização política no meio, que às vezes pode ser que se for. É um pensamento pessoal, tá? Não, mas é como eu tenho visto. E isso impacta diretamente pessoas e famílias com as quais eu trabalhei por muito tempo. Hoje eu estou num lugar mais de consultoria, de treinamento de profissionais e prefeituras. Mas o que eu observo nesse impacto assim, no trabalho social com as famílias é como que essas decisões lá em cima, que se partem muitas vezes por conta de decisões de um político que tem uma fé X, uma fé Y e acredita que as coisas são pro lado de cá, isso vai reverberar num monte de gente. De um lado ou de outro vai reverberar e faz muitas vítimas no processo. O que eu gosto de falar de uma fala do meu pastor nesse processo de fé e política é que a igreja deveria ser muito mais um hospital de campanha do que um campo de batalha. É um lugar para acolher feridos e pessoas que estão sendo massacradas por não saberem muito para onde vão e trazer Cristo, vida de verdade. Mas o desafio todo que eu vejo, acho que resumindo sim, um pouco essa fala, não sei se consegui responder diretamente a pergunta assim, no meu ponto de vista, mas é sobre realmente essa questão da estrutura de verdades que as pessoas têm construindo externa à palavra de Deus, usando a palavra de Deus para subsidiar essas verdades. E não o contrário, fazendo da Bíblia o ponto de partida para fazer a leitura, ou interpretar, ou entender todo o cenário social que a gente vive hoje. É bom lembrar que a Bíblia não é um manual de política, né? Exatamente. Bíblia não é. Cara, pensando isso, assim, acho que foi um grande motivo de eu ter dado ideia pra gente trazer Jader, porque assim, Jader tava na ponta ali desse negócio, experimentando os efeitos de políticas, né, de decisões políticas e tudo mais. Como que isso reverbera, por exemplo, na vida. A gente trabalhou no mesmo campo e não sabia, né? Depois a gente foi conversar e foi ver. Eu trabalhei muito tempo, eu sou pedagogo, né, de formação, e como pedagogo eu fui trabalhar na assistência social em Belo Horizonte. Já atuo em outras cidades, né? Mas enfim, eu trabalhando com o público de moradores de rua. Depois, antes disso, trabalhei com crianças e adolescentes, né, de acolhimento institucional. E conhecendo essas realidades e o efeito de políticas públicas, né, reais, assim, o efeito real na vida dessas pessoas, né? Então faz muita diferença quando certas direções são tomadas, infelizmente assim, né, vem de cima para baixo mesmo e tal. Então assim, eu sei que a pergunta foi sobre a questão da direita e da esquerda, pensar nisso na igreja hoje, mas eu acho que tem uma relação muito forte isso. O público conservador, eu diria que é um público mais hegemônico, especialmente entre evangélicos hoje, né? Normalmente carrega um certo preconceito, existem mitos a respeito do outro lado, né? Então a gente está sempre assim, esquerda é coisa de maconheiro, é coisa de militante comunista que gosta de ficar na escola e proibir o acesso das pessoas lá dentro, porque toma conta de tudo e tal, não sei o quê. É esse povo que não estuda, né, vai pra escola e fica lá, né, transando e fumando maconha o dia inteiro, né, não faz nada. E assim, do lado de lá, quando você tem raramente pessoas cristãs de esquerda, você tem minorias ali dentro também, né? Porque tem uma certa divisão. Vão olhar, falando assim, por essa ótica do senso comum mesmo. Vai olhar para o conservador e falar, não, conservador, mano, é tudo uma cambada de tiozão do churrasco que gosta de ver contra o aborto, mas gosta de matar o cara que é ladrão, né? O que roubou e tal. Enfim, vai ter uma série de estereótipos que vai jogar, né? Ele é um racista, um homofóbico, um machista, trata mal sua esposa e faz isso e aquilo e tal. Já joga um monte de coisa, né, em cima. Então, assim,
ambos os lados lidam com o outro, na sociedade de modo geral e dentro da igreja, a partir de um mito, de um preconceito que é gerado ali dentro da sua bolha, dentro do seu grupinho. O lance é igual o Jader falou, né? Experimentar e conhecer o outro, né? Se permitir, eu não sei se foi exatamente esse termo que você usou, mas o diálogo, né? Existiu uma possibilidade de diálogo ali. E aí você, de repente, vai perceber que existe conservadores que são sérios. Eu conheço conservadores muito sérios e que foge do estereótipo, né? Sei lá, tem um amigo conservador muito influente no Brasil, não vou citar nome, mas que é conservador e defensor de cotas raciais. Sim. Como que pode? Né? E tenho amigos de esquerda, né, tal, e que são contra aborto, são contra algumas pautas exatamente por conta da fé cristã, e tem amigos cristãos, né, já mais liberais, que vão ser mais a favor dessas pautas e tal, mas enfim, eu acho que o grande problema hoje dessa polarização está dentro dessa incapacidade de ter um diálogo, de pensar que um poderia ajudar o outro. Quando você pensa John Stott, né? John Stott ele falou sobre o cristianismo equilibrado, ele falou sobre a verdade. Ele falou: a verdade não está em nenhum dos lados. E aí ele fala: alguém poderia supor que a verdade está no meio, né? No meio termo. Não é certo ser de esquerda nem de direita, você tem que ser de centro. Não, o centro também é um lado. Aí ele fala que a verdade, ela está com os pés fincados dos dois lados da história. E muitas vezes você vai encontrar coisas que são alinhadas ao Evangelho, do Reino de Deus, dentro das propostas geralmente defendidas pela esquerda. É claro, tem que pensar a esquerda no Brasil, né? Porque tem, enfim, esquerdas e direitas no mundo todo. Se for na Rússia, enfim, as questões vão ser outras. Até o conservadorismo, né? Até o conservadorismo vai ser outra coisa. Mas pensando aqui no Brasil, né, dentro desse espectro que a gente tem aqui de esquerda e direita, a gente tem muita pauta alinhada ao reino de Deus, a justiça que procede do reino ali, do lado da esquerda, né, que é defendida por partidos que são de esquerda, né? E vai ter muitas ideias, né, que são alinhadas com o reino de Deus e tal, e que hoje estão sendo defendidas pela direita, né, ou por partidos mais liberais, mais conservadores e tudo mais. Então, assim, acho que antes de tudo o cristão precisa entender que ele não é de nenhum partido e de nenhuma ideologia. Perfeito. Mesmo que ele seja filiado a algum partido, igual tem uns irmãos que são filiados a partido. Na minha igreja tem uns irmãos também. Tem umas cutucadas aí, né? Mas, ó, não há problema nenhum se filiar, seja lá a partido de esquerda ou de direita. Mas você precisa entender o seguinte, cara. O Evangelho, o Reino de Deus, é uma coisa política. Antes de tudo, e talvez você pode conversar sobre isso, mas antes de tudo, a mensagem do Reino de Deus é uma mensagem política. Né? Nós temos um Senhor, nós temos uma lei, nós temos uma direção, né? E Cristo é esse ponto que me concilia com irmãos que são mais conservadores, irmãos que são mais liberais, com irmãos que são mais socialistas e tudo mais, galera anarquista. A gente sempre vai ter um ponto de contato ali em Cristo Jesus. E vai ter nossos pontos de discordâncias que são secundários. Eu diria que, no essencial, unidade. Tem coisas que, por sermos cristãos, não tem como a gente abrir mão. Né? Agora, tem coisas que são secundárias. Né? O que você acha que deve ser feito com a distribuição dos bens culturais, públicos e tal? Como é que deveria ser o acesso e tal? Cara, você tem uma tendência um pouco mais social, outro tem uma tendência um pouco mais moral, enfim, vai depender disso. E John Stott vai dizer que isso é muito da personalidade da pessoa, mais do que informação política. Né? Sim. E, assim, é muito possível a gente ter esse diálogo. Entendendo isso, no que no não essencial, liberdade.
E em tudo, o amor. Isso é muito possível. Talvez na minha cabeça, no meu mundo ideal. Imagine John Lennon, né? É o que deve ser. Eu tava na igreja no domingo da eleição. Antes de eu ir voltar, eu fui pro culto. E eu vi o Bispo Márcio pregando. E foi a primeira vez que eu tava na igreja, de fato, anglicana, no período de eleição. E tá acostumado com a pregação evangélica, quando uma pessoa defende, querendo ou não, um lado, mas a direita. Exato. E o bispo falou assim, olha, independente de quem você votar, a pessoa que o seu adversário político é seu irmão. Não foi com essas palavras, obviamente, mas tipo, o adversário é seu irmão. Ame ele, independente de quem ele votou. E é interessante a gente ver que no nosso livro Geração Comum, a gente é exortado a orar pelo presidente, seja quem ele for. É difícil. Se ele for o Eimael. Como é que você ora hoje? Mas podia ser o Eimael lá, né? Com o aerotrem lá dele, como é o outro lado do aerotrem, e a gente tinha que orar por ele. Acho que quando a gente está falando do cenário político da fé, a gente tem que entender que estamos falando de um cenário de construção de um Estado social que vai regrar a convivência dentro de um determinado território. Estamos falando da nação Brasil, quando a gente fala de eleições nacionais. Estamos falando de um território, meu município, quando falamos de eleições municipais. Eu venho de uma cidade do interior de Minas Gerais, 6 mil habitantes, pequenininho, e assim, as disputas de prefeitura, quando eu cresci, era uma coisa assim, uma cidade inteira parava, era muita coisa. Não vamos entrar em detalhes, mas era muito interessante assim, de como que as coisas aconteciam assim. E polarizações com certeza vão surgindo. A igreja, ela é um movimento de construção também de relações sociais de acordo com o reino dos céus. Mas uma outra perspectiva. A gente está falando de um grupo no meio desse território que é o país Brasil. Dentro do cristianismo, uma coisa, quando você estava falando, eu fiquei pensando em muitas coisas assim, no sentido de que muita gente se vincula a um partido político, muita gente começa movimentos sociais porque está lutando por justiça e por defesa de vulneráveis, de pessoas oprimidas, de gente que não está tendo acesso a algo básico. Então, quando a gente está falando de movimento, de luta, de defender um lado, a gente está falando de defesa de crença, defesa daquilo que eu creio que é justo, aquilo que é bom, aquilo que socialmente vai trazer uma melhora social para o território que está envolvido ali. Então eu defendo que fulano de tal, ou ciclana, ou beltrana, ou qualquer um desses tranos aí, essas pessoas vão ser exatamente a que mais se aproxima de quem eu acredito que trará aqueles bens aos quais eu acredito que vão trazer um bem social. Eu confesso que eu passei várias eleições, estou pensando se eu já... Mas várias eleições assim, além de pensar muito no voto, escolhendo até anular. Muita gente fala, aí eu não vou entrar nessa polêmica, anular voto, você está garantindo não sei o que para fulano, não sei aquilo. A minha questão é por representatividade. Eu entendo que o poder da decisão do voto tem a ver com me sentir representado de alguém que vai estar ali. E eu não consigo votar em uma pessoa que eu não consiga ver representação dela lá. E várias eleições, meu voto ficava no primeiro turno. A pessoa com quem eu me sentia representado estava lá no primeiro turno e não ia para o segundo. Então eu tive muitos desafios assim com o voto em si. Mas pensando nesse lado assim, do envolvimento político, eu entendo que muitas pessoas estão indo por conta de movimentos que são coisas que eu creio que Deus colocou na gente, que é pela luta social, pela defesa de vulneráveis. Ele fala em vários aspectos, várias passagens bíblicas, em que ele relaciona grupos vulneráveis, como os órfãos, as viúvas, né, os estrangeiros, como pessoas que precisam de maior cuidado, que desses Deus tem um cuidado maior, assim, um zelo maior. Que ele está falando de gente que é separada, que é colocada à margem do que se convive ali socialmente. Então, muitos irmãos na igreja, movidos por um senso de justiça que é divino, eu creio que é divino, eles se juntam a causas sociais também. É onde entra o terreno da desregulação, muitas vezes. De que a luta pela causa social começa a tomar um escopo muito maior do que as verdades do reino
propriamente ditas muitas vezes. E o que eu entendo de justiça e defesa social pode ser que seja um aspecto muito partidário meu, daquilo que eu quero viver, daquilo que vai ser confortável a mim, daquilo que eu acho que é o bem. O que a gente já sabe que, biblicamente falando, o nosso coração, ele turva, ele pode ali dar uma maquiada, dar uma distorcida na vontade de Deus. Então, nosso coração, muitas vezes, não é um terreno tão confiável para dizer que aqui está a verdade, que significa que, se eu sinto esse senso de injustiça, significa que a injustiça é real e que ela tem que ser resolvida. Então, acredito que em busca por impulsos que vêm do contato com o divino, a gente acaba se envolvendo com muita coisa. Mas nesse movimento de exercer aquilo que a igreja tem que fazer mesmo, justiça social, defesa de vulneráveis, se organizar para que a sociedade seja um lugar de boa convivência, onde haja justiça, onde haja o freio do mal, a gente tem que pensar, ponderar isso dentro de um espectro que são esferas diferentes. A gente está falando de povos diferentes. A igreja não é a nação brasileira. A nação brasileira não é a igreja. Entendeu? Então, são terrenos, são organizações, são estruturas, são relações, são instituições muito diferentes e precisam organizar de forma diferente. Sabe? Como é que se aplicariam os princípios de Deus hoje? Né? Eu fico pensando, tomando gancho antes de sair a próxima pergunta, eu fiquei pensando nisso. Eu falo assim, Lucas, corta a próxima. Mas, tipo, quando você pensa no Velho Testamento, né, você tem uma lei que tem uma proteção do povo, uma proteção da terra, e a lei se organizava de forma a não permitir mesmo que um soberano, um babaca lá, tomasse posse, né, de todos os meios de produção possíveis e escravizasse os outros. Sim. Então chegava um tempo que a terra tinha que ser redistribuída, né, a própria produção, tem pobre ainda. Mesmo com toda essa organização, tem pobres. Né? Então, você não pode cercar toda a sua plantação e impedir as pessoas de chegar nela. Tem que cercar um pouco mais para dentro, porque tem que ficar um lado de fora para as pessoas poderem pegar, para o necessitado poder colher também. As espigas caídas. As espigas caídas ali, o que estava para fora daquele cerco, aquela coisa toda. Só que, com o tempo, o povo de Israel começa a desobedecer essa lei, começa a desobedecer a lei da terra, né? O ano do jubileu, aquela coisa toda começa a cair, ninguém leva isso mais a sério. Aí começa a aparecer a figura de quem? Dos profetas. Caras conectados com Deus ali, profetizando, profecia, né? Profético tem a ver com isso, né? Necessariamente tem a ver com essa conexão com Deus, mas uma denúncia de estruturas injustas que estão rolando, né? E práticas de injustiça que estão rolando na sociedade. Né? Então eles começam a bater em nome de Deus, né? Bater contra aquelas injustiças. O órfão e a viúva estão sendo massacrado e tem uma estrutura que está deixando eles ali, e isso não pode ser assim. Ai daquele que, né, cerca aquela terra e toma e tal, não sei o que, e oprime o órfão e a viúva, e oprime o pobre, faz isso e aquilo. E quando ele fala do dia do Senhor que viria, né, que é o tempo do advento, é a chegada de Cristo, né, eu diria que é tanto o nascimento, a vida, a morte e a ressurreição de Cristo aponta para esse dia do Senhor que está vindo. Os efeitos desse dia do Senhor na boca dos profetas, cara, é a libertação do oprimido, do órfão, da viúva, né? É o tempo em que justiça e paz vão se beijar. Eu estava pregando outro dia sobre isso. Falei, gente, vocês já viram justiça e paz junto, velho? Ou você faz justiça e acaba a paz de uma nação para fazer justiça, ou você vive uma paz completamente injusta, mas todo mundo fingindo que está em paz, está tudo bem. Mas nesse dia, justiça e paz vão se beijar, vão se encontrar, sabe? É uma coisa que só o Messias dá conta de fazer, né? E as esperanças do povo de Deus estão projetadas para isso, né? Quando Jesus chega falando sobre o tal do reino de Deus, ou reinado de Deus, já era um tema comum para o povo, né, da Galileia, de Nazaré, de Jerusalém. O povo já falava sobre isso. E quando vai vir o reino de Deus? Quando chegar o reino de Deus, né, que Mateus vai usar reino dos céus e tal.
quando Jesus chega falando que, gente, arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Véi, na cabeça daquele pessoal, tipo assim, véi, as profecias vão se cumprir agora. Então ele está dizendo, véi, sou eu o Messias, né? E esse reinado de Deus vai chegar, eu sou aquele rei por meio de quem o próprio Deus vai vir e vai reinar nessa terra. E é engraçado que a palavra evangelho tem tudo a ver com isso. Evangelho era uma palavra com uma carga de significado cultural e social naquele tempo, né? Os imperadores, quando nascia um imperador novo, já vinha lá escrito, né? Evangelho de César Augusto. O que é evangelho? Boas novas, né? Boas novas. Boa nova, boa notícia. E essa é a ideia, tipo assim, é boa notícia para o império todo. Nasceu César Augusto, né? Agora a paz vai reinar, agora um novo tempo chegou. Então essa palavra evangelho estava sempre associada à política daquele tempo, né? A própria vitória do César Augusto contra o Marco Antônio, né? Para o reino, o império, né? Era uma república romana e ficou dividido entre os que estavam do lado de um e os que estavam do lado de outro, né? E o César Augusto era o nome dele original era Otávio, né? Era filho do Júlio César. Filho adotivo do grande Júlio César. E o outro era o Marco Antônio. Acho que é Marco Antônio mesmo. Se tiver errado é Marco Aurélio, mas é Marco Antônio mesmo. Os dois, velho, brigaram. E teve, enfim, nações inteiras que estavam do lado de um, nações inteiras que estavam do lado de outro. Numa batalha, se eu não me engano, naval, o Augusto destruiu o cara e aí ele se tornou o imperador, porque aí eles começaram ali o Império Romano mesmo. Acabou a República, agora nós vamos imperar. E aí, cara, tipo assim, vamos os meus embaixadores aí vão sair pelas terras. Eu não quero sair matando todo mundo que estava do lado do Marco, né? Eu quero reconciliação. Olha que doido, as palavras que estão no Novo Testamento, está tudo ali, né? Vamos reconciliar comigo. Inclusive um dos caras que estavam do lado do Marco Antônio, por questão de geográfica e tudo mais, era o tal do Herodes. Herodes era um rei, estava do lado do Marco Antônio e tal. E tudo que ele tem que fazer é um Kyrie, eleição, né? Senhor, tem piedade. Permita eu continuar vivo nesse reino, eu vou trabalhar para você. E ele se reconcilia com Otávio, né? com César Augusto, agora César Augusto, né? Que vai reinar sobre aquele império. Então, assim, pensa como que vem na cabeça do povo quando os apóstolos de Jesus começam a falar, gente, esse é o evangelho de Jesus, o Messias. Velho, para eles aquilo ali, para nós a palavra evangelho já é significativa pelo cristianismo e tal. É boa notícia. Mas para eles era tipo assim, velho, isso é uma ameaça política, isso aqui como é que eu posso dizer? É subversivo, cara, isso é ilegal. Evangelho não, evangelho é de César. Você está dizendo que tem outro? Sim, eu estou anunciando o Rei Jesus. E ele me deu a missão de reconciliação, agora eu sou embaixador de Cristo. Velho, na cabeça daquele pessoal, isso, veja como é que é tudo político. A linguagem do Novo Testamento é toda política. Perfeito. Faz muito sentido com a ideia de que, tipo assim, não só isso, mas o homem é um animal político. É uma forma, é uma arte que o homem desenvolveu ao longo dos séculos. E a Grécia Antiga já se falava de política muito antes, talvez. Demais. Uma coisa que eu fiquei pensando, eu queria puxar até o gancho para Jader, eu acho que você acha que uma das formas que o cristianismo pode ajudar na questão de promover princípios cristãos da política, eu pensei muito na área que você falou que teve a experiência. Por exemplo, eu acho que é fruto do cristianismo o Ocidente ter tanto cuidado com o órfão, com o pobre e com o viúvo. Só esses três. Eu não consigo pensar em outra religião que se importe tanto com essas pessoas marginalizadas, por exemplo. Não no caso desses três, mas qualquer grupo minoritário. Você acha que essa foi uma consequência do cristianismo? Cara, vamos lá. Acredito primeiro que o cristianismo foi e é a religião, o movimento que mais se preocupou com os vulneráveis.
os maiores hospitais, a maioria dos hospitais que nós temos no país, tá, quem sabe no mundo, não sei como é que está lá fora, mas a maioria é fundação cristã, uma fundação que é de um movimento cristão, de gente que professa a fé cristã. A maioria dos movimentos sociais, de organizações da sociedade civil, né, hoje chamados de OSCs, antigamente chamávamos de ONGs, mas a maioria delas tem algum apelo social, apelo cristão, religioso. Não é mais ONG? Não, hoje são chamados de organizações da sociedade civil. Fique ligado. OSCs. A partir de uma lei, a Lei 13.019, que define a relação do Estado com organizações da sociedade civil, veio essa nova nomenclatura, justamente para organizar, porque tava que era o outro ponto que eu ia trazer. Realmente quem tem esse impulso, primeiro, de tipo assim, eu tenho R$15 aqui, preciso criar um orfanato. Não há mais a palavra orfanato, hoje é acolhimento institucional. Caraca, mas pensando muita antigamente, coisa está mudando, eu não sabia. Esse eu sabia. Acolhimento. Acolhimento institucional. Mas antigamente, R$15 aqui para R$2 um acolhimento institucional, né? Mas a igreja pegava essas coisas, a igreja tinha essas loucuras, ela morria pelo outro. A igreja morre pelo outro. Então a gente não tem nada, a gente começa a desbravar as coisas para cuidar do outro. E essas relações com o Estado estavam muito desregradas, aí o mal no coração do homem, pós-queda, a gente se aproveita, né, de tudo lá. Então começaram a ter muitos excessos nessa relação Estado e organizações sociais, e aí precisou de um marco para regular essa relação, e aí em 2017 foi fechado, e aí começou a se organizar por essa lei 13.019, que organiza a relação do Estado com as organizações da sociedade civil. As igrejas tiveram que se adequar num monte de coisa, porque muitas igrejas que fazem isso, a gente tem várias organizações cristãs, evangélicas, católicas, adventistas, dessas religiões, dessas igrejas, dessas denominações que bebem da Bíblia, que leem Jesus Cristo, são intituladas cristãs. Então entendo que sim, o cristianismo é quem olha para esse lado, é quem está se preocupando muito mais para esse lado. Mas ao mesmo tempo, acho que penso eu, por algumas experiências, que a gente precisa levar um pouco mais a sério o lado do ser cristão, muito mais do que o fazer o cristianismo deveria fazer. Acredito que se a igreja tiver uma ocupação muito maior, se a igreja tiver uma ocupação muito maior em desenvolver a personalidade, a característica de quem Cristo é, e revelar Cristo para o mundo no nível inicialmente individual, o restante vai. Você estava lembrando aqui de a passagem que a gente leu nessa semana, né, que fala sobre Jesus como a videira verdadeira e nós os ramos ligados a ele. E pensando nisso, tem um trecho lá que fala assim, olha, se vocês estiverem em mim e eu estiver em vocês, vocês vão me pedir o que vocês quiserem que vai ser concedido. Eu fiquei pensando assim, o nível de situação, Deus, a minha vontade é que isso aconteça, vai ser concedido. Ele não está dizendo assim, eu vou atender com maior, eu vou ouvir com mais cuidado. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo, se vocês estiverem em mim, eu e você, o que você pedir vai ser concedido. Então, então, quando a gente fala assim de um Estado, a gente quer Deus transforma a nossa nação, Deus transforma o nosso país, e não está transformando, então há uma grande possibilidade que nós, ramos, não estamos realmente ligados à videira, e a videira não está em nós, porque a gente está orando e não está acontecendo. Então, ou a gente está pedindo mal, como o Tiago fala, ou a gente não está entendendo o que é. Porque quando a gente está em Deus e Deus está em nós, a gente não vai pedir besteira. A gente não vai ficar falando com Deus coisa que não tem nada a ver com a natureza dele, não tem nada a ver com ele. A gente vai estar alinhado com Deus. E a gente vai saber do propósito dele. A gente vai entender o olhar de Deus, o coração de Deus. E a gente vai conversar com Deus e pedir coisas que a gente já sabe que está ali no projeto. Por isso que é atendido. Porque a gente está muito em simbiose com Deus. E aí me lembro também de uma máxima assim, que a gente escuta muito em períodos de eleição,
é o tal de feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E aí eu fico perguntando, entendo, isso é algo para a gente se alegrar, uma esperança que é anunciada. E muitos estão se agarrando nessa esperança, que Deus seja o Senhor do Brasil, que estão entendendo que nação ali no texto bíblico está chamando de digamos que seja, vamos fazer de conta, né? Vamos nessa fanfic aí de que estão falando que realmente é a nação. Um Estado moderno. Um Estado moderno. Quando pensou, já pensou no Estado moderno, pós. Aí o que a gente está dizendo é que a marca de que Deus é o Senhor dessa nação é quem se assenta numa cadeira presidencial. Essa é a lógica que a gente está usando. Isso é engraçado, isso é muito engraçado porque a gente volta alguns séculos atrás para ser, sei lá, Luís XIV. Porque aí sim, né, era realmente o decreto divino. Então, quer dizer que, por exemplo, nessa lógica, foi muito interessante, eu não podia deixar de fazer esse comentário. Porque é totalmente isso. É como se dissesse assim, colocamos alguém ali, ele é, por decreto divino, o cara que manda na nação. Esse negócio de decreto divino eu não entendo muito bem não, tá? Porque, tipo, até hoje a única coisa que eu sei que Deus escreveu foram as tábuas da lei que ele colocou para Moisés. Ele não colocou Luís XIV não, relaxa. Enfim, mas assim, voltando à questão é porque eu não entendo mesmo, assim, do processo de decreto divino. Mas falando dessa metáfora lá da questão eu fico pensando assim, então, eu tenho uma galera enorme entendendo que Deus é Senhor da nossa nação quando uma pessoa, um humano, influenciado pela queda, que tem que se arrepender e precisa superar vícios e pecados e caminhar na jornada de santidade como qualquer outro ser humano convertido a Cristo, quando esse ser humano convertido se assenta numa cadeira presidencial, isso significa que Deus é o Senhor de todo o país? Quando Deus não está sendo Senhor nem do coração dessa pessoa que está pensando isso? Como que Deus vai ser o Senhor de um país inteiro só porque fulano que vai na igreja sentou naquela cadeira, assim, sabe? Porque o Messias senta lá naquela cadeira presidencial, quer dizer que o país é cristão? Quando você tem um país inteiro que não é governado por Deus. Corações não são. Os corações da nossa terra, os corações dentro da nossa igreja não são governados por Deus, e a gente vai dizer que Deus é o Senhor do nosso país? Isso assim, se essa fanfic fosse se essa fosse a hermenêutica correta, né? Porque assim, feliz a nação que os judeus é o Senhor, entendido do ponto de vista bíblico, teológico. Uma boa exagero, primeiro né? que está sendo feito uma análise ali sobre o povo de Israel, sem dúvida, né? Um povo era o povo de Deus, né? Agora em Cristo, Jesus está falando que esse povo acabou, né? Ele está literalmente falando assim, gente, eu sou a videira verdadeira, tá falando sobre Israel ali, né? Israel de verdade sou eu, né? Quem não tiver em mim não é povo de Deus, né? Então, assim, a partir daqui, não existe mais ser parte do povo de Deus por causa do sangue de Abraão correndo na tua veia. Não existe Você precisa grego nascer nem judeu, né? Não tem mais grego e judeu, tem Cristo. Se eu fui circuncidado no Espírito, né, por meio do batismo, faço agora parte da videira, sou o povo de Deus. Hoje a nação cujo Deus é o Senhor se chama igreja. Então, isso é definir. Nossa nação é Cristo. Nossa nação é Cristo. E nosso general é Cristo, né? Nosso Shogun é Cristo. Nosso Shogun. E não é fanfic. E não é fanfic. Dessa vez não. Você como liderança religiosa talvez possa responder isso um pouco melhor. Eu uma vez me lembro de ouvir o nosso querido Padre Marcelo Horst, a.k.a. Father Horst, falando assim: se eu apontar para um candidato, milhares de pessoas vão votar nesse candidato. Não porque elas concordam com as ideias, não porque elas veem um bom testemunho nessa pessoa, não porque elas veem um bom cristão. Eu estou apontando. Eu, como liderança religiosa, tenho esse poder. E isso foi na época que ele estava deprimidão, né? Estava meio xoxo. E um negócio que me pegou muito quando ele falou isso, porque a gente via vários outros, a bancada, né? Que se diz evangélica e afins. E eu queria saber de vocês até que ponto um líder cristão deve se envolver, deve endossar
uma ideia ou um candidato? Cara, Foi, né? Deu uma contextualização na pergunta muito boa, não foi? Porque, assim, eu lembro muito do a.k.a. Father Horse, do Padre Marcelo Horse, que tava jogando água na cabeça da galera. Deus abençoe o ministério dele. Não está tancando, né? Que eu lembro, isso foi um negócio que me tocou muito, porque eu lembro que de um lado pra cá era uma galera e não sei o que, e tinha alguns católicos mais tradicionais também brigando no Congresso, e fulano era o Malafaia de batina e não sei o que, não vou citar nomes aqui. Só soltou Malafaia. Era o Paulo Ricardo, né? Diziam que era no começo, quando ele começou, quando ele começou a ascensão dele na internet, chamavam ele de Malafaia de batina, por esse envolvimento todo. E eu queria saber, né, de um reverendo, de um pároco, né, um reitor, o limite. cara, eu tenho uma igreja muito pequena. Minha influência vai fazer diferença nenhuma. Mas pensando assim, seja grandes proporções, seja pequenas proporções, isso é muito real, velho. As pessoas não vão votar no candidato por causa delas, elas vão votar por causa do fulano, do ciclano que apoiou. Normalmente autoridades religiosas batem um martelo na decisão que a pessoa vai tomar. E isso eu considero muito complicado, assim, problemático. Eu acho que voto de cabresto não deveria existir no Brasil, mas existe, cara. É o pastor que pega o microfone e fala, gente, a única opção que nós temos é essa e tal. O cara tem noção do nível de influência que ele tem, até para além da igreja dele, né? Eu vi vários líderes brasileiros religiosos, né, fazendo isso. E, cara, você tira completamente a capacidade da pessoa de pensar real, assim, sobre, sei lá, as questões do reino de Deus. O que seria a aplicação do evangelho de Jesus na justiça social. Tira até a cidadania dela, né? Você tira a cidadania de uma pessoa, você está roubando direito sem saber. Sem porque saber. você tá, na prática você está assim, gente, eu sei melhor do que você quem é melhor para o Brasil. Né? Então, me ouça, porque eu estou dizendo que então, fulano, toca pro pai, né? é melhor. Toca pro pai. Enfim. Aí eu fico assim... não, mas as pessoas... Normalmente vão dizer isso, né? Não, mas as pessoas têm consciência, não vão votar só porque o pastor falou. Cara, primeiro, vai. Isso eu não tenho dúvida, porque, enfim, eu conheço o chão da igreja, né? Mas, assim, raramente a galera que vai escutar o que esse pastor está falando e tudo mais, é exatamente quem não quer pensar em questão política. Entre os que vão pensar em questão política, vai ter um ou outro que vai votar no ciclano, vai ter um ou outro que vai votar no fulano. Mas, em geral, vai ser isso. É a galera que vai votar na propaganda mais bonita ou no pastor que estava falando. O crente, normalmente, vai votar no pastor. E se a gente entender a realidade do eleitorado brasileiro, nós, como pastores, precisávamos ser promotores, assim, de cabeças pensantes, velho. Tipo assim, cara, olha pro nosso passado. Depois que Jesus defendeu lá a mulher, defendeu a criança, aquela coisa toda, o povo de Jesus, primeiro, não tinha uma autoridade crente. Pelo contrário, tinha uma autoridade anticristã nos primeiros 300 anos de história do cristianismo. E sabe o que eles faziam? Fazer política. Eles estavam fazendo política. A gente acha que política é quem está lá no governo e tal, não sei o quê. Mas, os cristãos, porque tem a micropolítica, tem aquilo que eu faço aqui, que reverbera, são sementes que eu estou plantando, né? Cara, esses caras simplesmente começaram a colher nas pestes mais horrorosas que aconteceram na história, começaram a colher esse povo dentro de casa. Aí as pessoas diziam para os cristãos, aqui não se acolher, eles não sabiam nem o que era micróbio, epidemia, vírus. Mas quem fica perto desses doentes, fica doente igual eles. Aí o pessoal falou, tô no lucro, vou pro céu, então bora acolher. E assim vai nascendo as primeiras casas de misericórdia, né? Que vai virar o hospital moderno, né?
Pô, é importante que todo mundo pense, que todo mundo escreva. Então vamos pensar, a gente não tem noção disso, né? A primeira pessoa que pensou na ideia de uma educação pública, universal e gratuita, né, para todo mundo foi um cristão. Né? Então, assim, e antes dele, outros cristãos estavam promovendo e tal. Alguns vão dizer, eles estão promovendo a leitura lá, os jesuítas, por exemplo, para os índios poderem ouvir o evangelho na língua deles e tal. Mas, cara, é exatamente o cristão que está chegando e está promovendo mais essa política. Né? E depois o outro cristão vai pensar isso. Cara, não, todo mundo tem que ter acesso à educação. Cara, vai ter cristãos ao longo da história da igreja que vão olhar para essa coisa da Imago Dei e vai falar, cara, o oprimido é gente também. O escravo. Ele é tão imagem e semelhança de Deus quanto o que está lá em cima. Né? Exato. Pensa o William Wilberforce, né? Nosso irmão anglicano, evangélico, né? Século XVIII, se eu não me engano. Vai começar a olhar para a questão do tráfico de negros, né, escravizados, vai dizer, cara, isso é um pecado. Enquanto a maioria dos pastores estavam legitimando isso pela Bíblia, mas isso aqui, lê que direito, é o pecado de Cã, eles têm a marca, então não sei o que, não é só os padres anglicanos, não eram só os pastores, os padres também, todo mundo estava nessa mesma lógica naquele tempo. E aí ele vê a imagem de Deus e fala, cara, evangelicalismo, né? É um tema que eu trabalhei muito com isso. Uma das marcas do evangelicalismo é a fé que eu tenho dentro da igreja, eu preciso ter ela na sociedade também, tem que ser levado para fora, isso é ativismo, né? Então, cara, eu preciso levar isso aqui para fora. Uma forma que ele fez foi levantar a voz em prol do oprimido, como está escrito na palavra de Deus, né? Então ele junta com outros irmãos presbiterianos, uns reformados, né? Junta com Elauda Iquiano, que tinha sido escravizado, e começa um movimento, cara. E começa a fazer um movimento de boicote. Fala, gente, o açúcar na Inglaterra é um símbolo da opressão escrava. Porque ele vinha. Então nós vamos boicotar, nós vamos tomar nosso chá, nosso café sem açúcar. Fraga? E começaram a fazer boicote. Olha que doideira. Café sem açúcar. Café sem açúcar era boicote. Aí Deus revela a maravilha. Ô, glória! Olha isso, cara. É de Deus. Não era o tipo de boicote assim, estão promovendo ideologia de gênero. Mas olha que doideira, cara. Então eles estão lutando contra injustiças. É engraçado hoje, né? Quando marcas de grife famosa estão envolvidas em escândalo de trabalho escravo, você não vê o evangélico fazer boicote. Vê? Eu nunca vi. Eu nunca vi. Vai fazer boicote quando estiver relacionado à moral, à questão da ideologia de gênero, né, e tal. Isso aí é inaceitável. E todo mundo sabe que isso ocorre. Exatamente. Isso não tem outro nome, chama homofobia mesmo, né? A gente escolhe qual pecado que a gente quer chicotear e vai. Infelizmente. Os outros tudo bem, Os outros, escravidão, cara. Quem liga Esse pra isso? detalhe. A pessoa que quis trabalhar naquelas condições, esse é um dos piores argumentos que eu escutei. A pessoa que quis trabalhar, se ela não estivesse lá, enfim. Não é intenção. Agora, sobre a questão do voto de cabresto, né, que a gente estava falando, eu fiquei lembrando, só um comentário aqui com isso, que eu tenho feito uma pesquisa informal ultimamente, já há algum tempo. Eu pesquiso assim, já está registrado lá no meu caderninho lá em casa. E eu pergunto a algumas pessoas de vez em quando sobre o que movimenta elas a escolher um candidato, né? Quais são os processos, assim. Eu sou mineiro, né, como eu falei, lá no interior de Minas, mas hoje eu moro na cidade de Vitória, no Espírito Santo. E esse é o primeiro ano que eu vou votar lá em Vitória. Eu transferi meu título e vou votar lá. E eu não consegui ainda conhecer o cenário político, quem são os candidatos, as suas ideias, o que defendem, essas coisas. Então eu tenho feito perguntas para as pessoas que eu conheci e tal, algumas pessoas aleatórias às vezes, justamente porque eu quero ouvir a opinião de gente diversa. E uma coisa que me chama muita atenção, que eu acho que eu não conheci uma pessoa até hoje, além de mim, assim, que não tivesse uma fala assim, eu gosto, a maioria falava assim, eu gosto do candidato tal. Mas eu vou votar em fulano porque ele não tem muita força, ele vai perder. Eu falo,
Mas qual que é o objetivo do seu voto? Não é votar em igreja representa. Sim, mas eu voto pra ganhar. É futebol. Não é Exatamente. Cara, é exatamente o que eu tô falando. É um esporte. Parece que a gente está tratando política, e eu não estou falando disso de um Senado dentro da igreja, estou falando de um Senado que nós não temos uma educação política de qualidade, uma formação política brasileira, não existe. A formação política no Brasil vocês que hoje foi lhes dado o poder de voto, vocês vão fazer o que eu mandar vocês fazerem. Então você tem sempre lá os coronéis, né, que obrigavam, aquelas coisas todas. Então o Brasil sempre, a gente cresceu a nossa relação política como se fosse um campeonato. Isso, o meu que tem que ganhar. Não é o seu não, gente. Presta atenção, não é isso que está em jogo. Enfim, mas acho que quem está assistindo... Desabafa. Por isso que o Ciro perdeu na última. É por isso que o Ciro perdeu na última. Ele não vai ganhar. Realmente, muitos eleitores do Ciro... Eu perguntava a muitos eleitores do Ciro. Eles falavam isso comigo mesmo. Eu queria o Ciro, mas eu não vou votar porque ele não tem força. É verdade. Lógico, tá todo mundo achando que ele tem força. É que a gente tem a impressão que são cavalos de corrida e não candidatos. A gente tem que se apoiar no cabresto. Não, as pessoas estão achando que o que estão ganhando é anunciar que o candidato delas ganhou. Essa é a vitória. Como assim? É a vitória, porque o campeonato é aqui, de 3 meses. Começa em julho e vai até agosto, mais ou menos, né? Até outubro e tal. É o campeonato, a gente está aqui, a gente fez esse movimento. Ganhamos! Agora, 4 anos, né? Falavam. Mas é o quê? Então é um negócio muito louco, assim. Então, por isso que eu não mas me parece que isso é de uma cultura. Não sei como é que é uma cultura brasileira, mas dentro do universo que eu pesquisei, era a cultura de 100% dos entrevistados. De votar para ganhar. Não votar pela melhor pessoa a cuidar de nós. E era a forma como... Pode falar. Não, é porque eu só fechar com isso. Que na última eleição, assim, até hoje eu não falei com ninguém quem foi que eu votei. Eu falei que eu decidi lá na urna. E ele vai dizer agora. Em primeira mão, que a minha sensação na hora de votar foi um memezinho que eu vi. Sensacional. A barata escolhendo chinelo para poder ganhar. Foi a minha sensação. Tipo assim, eu voto no... Eu sou uma barata. Eu quero a Havaiana. Eu quero essa Havaiana aqui, ou o inseticida, um dos dois. Eu vou votar... Eu tinha o inseticida e o chinelo pra votar. Aí eu votei no chinelo. Entendeu? Era a sensação. Me parece que a gente tá feliz que eu vou morrer com a chinelada agora. Não por asfixia, por veneno. Eu tô feliz com isso. Isso não entra na minha cabeça como que isso é uma questão cultural no país. E também porque que eu acho que eu sou meio... Alguma coisa aconteceu comigo que eu não entrei nessa onda por algum motivo, não faço ideia por quê. Então, assim, porque eu não consigo pensar dessa forma. Já tive algumas situações, não vou revelar aqui, porque são pessoas da minha família. Eu descobri que teve uma época de uma eleição que uma pessoa da minha família vendeu meu voto para uma candidata lá. Aí eu não estava sabendo de nada. E tal, tipo assim, eu nem sabia que meu voto tinha sido vendido. Isso um dia comum em Piraporinha do Norte, tá ligado? Bahia, né? Eu falei, como assim, gente? Eu nem vi a cor desse dinheiro. Ninguém sabe se eu votei no candidato lá, mas enfim. Era um negócio muito louco. Isso era muito comum, assim. Troca, cidade pequena. Aqui no Nordeste a gente tem essa coisa de shogunato, gente. Não, hoje vamos fazer hoje. Não, já estamos em 2024. Isso não acontece, não acredito não. Negócio de dinheiro sem importante. Dinheiro? Eu usei esse exemplo uma vez que me perguntaram, né? Lula ou Bolsonaro e tal. Eu falei, cara, eu tenho mesmo que escolher. É porque eu tava defendendo não foi nem Lula ou Bolsonaro. Perguntaram se o voto nulo ou se o não votar, que eu acho muito doido também. Depois você só vai lá e paga um dinheirinho, tá tudo certo. É até barato. A justiça eleitoral a questão é só isso. R$5. Eu pago pra não votar. Então a turma no Brasil tá fazendo isso. E tem quem vota nulo. O número de abstenções e de nulos tem aumentado. Acho que venceu a eleição. Eu acho um movimento legítimo. Porque eu falei, cara, eu não tenho que escolher entre a erva daninha e um espinheiro pra votar. Eu não quero ter que escolher isso. E tá tudo bem. Eu vi uma galera dizendo assim, não, quem é nulo, quem se absteve... Tá do lado de Pôncio Pilatos. Uou, calma aí.
Você está comparando o seu representante com Jesus e o outro com Barrabás? Exatamente, cara. Isso não decide, muita coisa que aconteceu nessa isso não decide minha salvação. Isso não é algo relevante para minha salvação. Isso é um Jesus cara vai político que diferente provavelmente do que... roubou. Gente, quando eu voto nulo, a única questão que acontece é que quem tinha um fã-clube maior ganha. Olha, é o seguinte, gente. Jesus não vai chegar no seu juízo particular e perguntar se você fez campanha para o Bolsonaro, tá? E nem Lula. Nem pro Lula também, nem pro Ciro, nem pra Simone... Agora Imael, sim. Porque ele é um democrata cristão. Não, pior, não fica viajando nessas paradas, porque não faz sentido. Eu ia comentar que às vezes você tem um voto de cabresto, o pastor chega e fala, a pastora e tal, convida, vota no fulano. Agora tem uma coisa que eu acho é menos pior, mas é ruim também. É tipo assim, olha irmãos, não vote no candidato que defende o comunismo, que defende aborto, que defende... Não sei, aí vai puxando as coisas. Vote no candidato que apoia pautas cristãs. Deixa claro quem é, né? Vote no candidato Padre que Kel, apoia isso, que apoia aquilo, que... Né? Você possa falar assim, tá de camisa verde. Exato, só falta dizer isso. E que é desonesto também, né? Porque você poderia, do outro lado, vai ter um outro pastor falando, gente, é uma influência velada. Não vote em candidato genocida. Não vote em candidato que ignorou... Negacionista, né, que ignora a população para isso, que cospe nas minorias e fala, nós vamos metralhar o fulano de tal. Vote no candidato que defende a população negra, no pai dos pobres, que cuida de pautas sociais. Ele poderia fazer a mesma jogo do outro lado. É a mesma coisa, sabe? Sim. É muito fácil, só você escolher aquilo que para nós cristãos é um absurdo. Aí você vai e joga. Então assim, não dá. Nenhum dos dois. Isso me perguntaram uma vez. Qual dos lados que seria mais cristão? Cara, nenhum dos dois lados fecha completamente 100%, até porque, né, Jesus disse, meu reino não é desse mundo. Exato. Fica tranquilo. Política é sujar a mão. Se você vai votar, você vai sujar a mão. Se você votou um ciclano ou fulano, você sujou as mãos, né? Não tem jeito. Ou você suja a mão lá no genocídio, ou você suja a mão numa outra pauta moral aí que você queira, enfim. E sem falar que nem foi tudo isso, né? Enfim, você não teve ainda legalização do aborto, ainda não fecharam as igrejas, ainda teve muita coisa assim. Estou falando espanhol. O corte, pastor faz o L em vídeo. Alguém aí tá comendo cachorro já? Não. Alguém é coreano aí? Algum coreano. Não rolou. Acredito que, assim, a gente precisa, só também fazendo um comentário, que existe um medo legítimo, né? Exato. Um medo legítimo, inclusive por conta de muitas formações, né? A gente tem medo do fim, quando criança, na igreja, eu fui ensinado a ter medo do fim dos tempos. Tá feliz que na rei? Ter medo do apocalipse. Então criar um ambiente de que a vinda do rei é temerosa para mim, que sou filho dele e vivo nesse reino. Ela deve ser temida como se eu fosse ser condenado. O maior inimigo dele, né? Algumas coisas assim. Mas assim, ainda assim, ler o livro de Apocalipse para muitas pessoas, enfim. Mas o processo assim, com o fim dos tempos, com o aumento de dores, com a multiplicação da iniquidade, realmente a igreja precisa se posicionar com relação a isso. Realmente a igreja precisa ser mais fortalecida. A igreja precisa se posicionar com muito mais vida e graça de Deus na comunidade. Isso é claro, é fato. Mas a igreja se posiciona como igreja, não com as armas de ímpio. Exato. A igreja vive pela graça, vive pelo reino, pelos céus. Não vive como o ímpio vive mais, porque as coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Hoje a gente vive pela vida. Quando a gente faz essas coisas, esses jeitinhos, eu não vou revelar quem é o meu, mas vou ficar seduzindo a igreja para ir para o lado que eu gostaria que elas fossem, isso é ser governado pelo próprio sentimento, pelo próprio coração. Isso é uma igreja que não é governada. Isso é um vício, né? Isso, é ser governado e deixar o pecado a querer entrar numa brechinha ali. Cara, a gente tem que ser radical. Uma igreja radical é aquela que não admite em si mesma viver vícios e pecados em seu ambiente. Entender que a desonestidade, a sutileza do mal, isso precisa ser estipado. Foca em quem que a comunidade enxerga.
Foca em como que a comunidade te vê. Cara, se nem seus vizinhos ali, nem os vizinhos da igreja gostam de vocês acham que vocês têm algum respaldo para dizer quem é que deve comandar o país? Sabe, é um negócio bem complicado. Pensa no poder mesmo, assim, poder, nesse jogo de poder, pensando aí, Foucault. O poder que a igreja tem, velho, no Brasil e no mundo todo, poder que a gente tem para eleger um presidente. Dizem que a igreja também evangélica elegeu presidente na Colômbia um tempo atrás. Enfim, a igreja tem um poder muito forte, né? Até para eleger presidentes. Mas ela tem um poder, esse poder tem a ver com o discurso que a igreja faz e tal, e vai sendo transferido para os irmãos, para as pessoas. Pensa se a igreja, os pastores, aí voltando para concluir a pergunta que você tinha feito, pensa se os pastores olhassem para trás para a sua história, pensa, pô, Jesus, falando lá da criança, da mulher e tal, não sei o que, ele simplesmente instituiu a ideia da Imago Dei como centro, como propósito, num tempo em que existia direitos gregos, aí depois começou direitos, Pax Romana, né? Direitos romanos, da Pax Romana, ou direitos romano-germânico, direito de um povo que é cidadão aqui e tal, não sei o que. Por causa do cristianismo, essa ideia de direitos humanos vai surgir no mundo, para hoje ser rechaçada por muitos cristãos. Tem uma forte influência da tradição tomista, pelo que eu vi no livro. Erasmo de Roterdão, dos grandes nomes também. Pô, isso vai se espalhar no mundo, né? Aí você pensa se a igreja mantivesse essa mesma tônica ao longo da história e chegássemos hoje para pensar assim, em quem que a gente vai votar? Falar, cara, pouco importa quem vai ganhar, mas a questão é, nós como igreja estamos fazendo ações, usando esse poder que a gente tem, que já é um poder independente de ter um político X ou Y lá. Lembrando que a gente começou debaixo de autoridades que eram anticristãs, né? E independentemente de quem esteja lá, nós fazemos política, né? Cuidando do órfão e da viúva, por exemplo, né? Tem uma carta, de um general romano escrevendo, como se não bastasse os cristãos cuidarem das suas viúvas, estão cuidando também das nossas, né? Da sociedade, estão cuidando das nossas viúvas. O que a gente vai fazer? Que droga! Para de fazer o bem, por favor. Para de fazer esse bem. É porque o Estado não é cuidar de viúva, pelo amor de Deus, mas então eles estão lá cuidando. Isso é fazer política, porque espalha isso, né? Isso começa a se tornar cultura. Isso me veio na cabeça um negócio muito interessante. Tem um meme da Fernanda Torres, a filha da Fernanda Montenegro, falando do que você tem preconceito. Aí ela fala, contra crente. Contra crente. Só que aí ela veio no Roda Viva, esse ano, acredito que foi em 2023, e falou assim, eu me arrependo amargamente de ter falado aquilo. Porque a igreja foi onde o Estado não conseguiu ir. Exato. A igreja dialogou com quem o Estado não conseguiu dialogar. A igreja acolheu, a igreja evangélica, principalmente a igreja evangélica, já que os católicos ficaram numa mordomia de estamos ganhando para que mexer, chegou nas periferias. Então, ver ela falando isso foi um negócio que me chocou também. Eu fiquei, caramba. Quem é que está cuidando lá do traficante? É um pastor? Revertendo. Ele falou, cara, você tem que parar com o tráfico. Mete o dedo no nariz do cara, você tem que parar com o tráfico. Porque você está errado e você vai para o inferno se você continuar nessa. É a igreja pentecostal lá dentro da favela, né? A religião mais preta do Brasil, né? Gigantesca. Esse pessoal está lá fazendo esse tipo de trabalho, né? Diferente dos outros irmãos que estão querendo que eles morrem, né? Bandido bom é bandido morto e tal, né? Mas, claro, o que vai aparecer na mídia é o evangélico que... É o traficante evangélico. Olha isso, traficante evangélico e tal. Mas quando você entra naquela realidade e vê o geral, assim, evangélico brasileiro, especialmente esse evangélico pobre ali da favela, tem um discurso completamente contrário a essa ideia de um traficante evangélico. Isso é se ele é traficante, ele não é evangélico. Ou você é traficante ou você é evangélico, irmão. Você tem que converter a Jesus e parar com esse negócio. Joga essa arma fora e tem os traficantes que fazem isso. Então, você vai virar crente,
Você não aparece aqui pegando droga de novo, não. Vai. Você vira aquele respeito com a igreja. E é um fenômeno que também existe na igreja católica, nos cartéis de droga, assim, na lá latina. na Colômbia, né? Na O México pessoal tem uma também. grande devoção mariana na igreja católica, mas tipo assim, ele continua errado. Eles fazem, mas tipo, não falam, ó pessoal, tem um cartel, viu? Tem um Ele vai na cartel, igreja. exato. Não é Ele porque- não é bem quisto pela igreja por isso. Sim. Exatamente. Ele mantém a sua devoção à parte. Não é um Pai Nosso e uma Ave Maria que vai salvar o cara. Existe igreja que está usando isso? Existe, sem dúvida nenhuma. Assim, né? Lava dinheiro do tráfico. Ah, gente, uma parceria. arrodo e não vamos Mas falar assim, sobre isso aqui, né? É isso, existe. Quero morrer. Existe tudo quanto é coisa que você quiser imaginar, existe, cara. Falar que a Ali. igreja não é inclusiva, olha o tanto de tipo de gente que entra. É verdade. Olha o tanto de tipo de gente que entra. Exatamente. Enfim, Então, se a igreja usa esse poder de influência para manter essa tônica de cuidado do oprimido, né, do órfão, da viúva, é claro, de certa forma isso existe? Existe. Então, é o que o Jader falou, a maior parte dos projetos sociais e tal, aquela coisa toda é financiada por igreja. Né? Enfim. Mas se o nosso discurso, né, de um modo geral, fosse nessa direção, até para as políticas públicas, a gente acha assim, não, a gente está fazendo, a gente vai fazer e tal. Mas tem coisa, cara, que vai ser o Estado, a igreja não vai dar conta de fazer. A minha igrejinha aqui, o meu CNPJ, não dá conta de arrumar uma política pública para resolver o problema dos moradores de rua ali de Belo Horizonte. É mais de 1.000 só no centro de BH. Então, assim, eu preciso corroborar com as políticas públicas e ajudar isso a acontecer. Eu tenho que saber encaminhar esses caras, né, para esses serviços, eu tenho que aprender a apoiar esses serviços também. Eu tenho que saber apoiar candidatos que naquele momento da história estão apoiando serviços que vão ajudar esse pessoal. Por isso que tem hora que o pessoal pira nos meus votos, né? Porque eu era assim, anarquista, eu não votava mesmo, definitivamente não votava. Quando eu comecei a votar, ao mesmo tempo eu estava votando um cara lá do PL e o outro do PSOL. Eu falei, cara, como que isso... Por que você votou em fulano e ciclano? Aí eu ia explicar o porquê naquele momento, aquela pessoa lá, que era inclusive minha amiga e tal, votei, era do PSOL, porque ela estava defendendo isso. Mas ela também vai defender tal coisa. Eu falei, mano, você acha que votando alguém da direita eu vou resolver esse problema? Não vou não. Né? Então, assim... E a direita pensa tudo igual também, né? Não vai ser como assim. se a direita pensasse tudo Totalmente igual. homogêneo, né? Totalmente. Uma coisa que eu pensei quando o senhor falava da questão de a igreja chegar onde o Estado não chega, eu já vi o saudoso Silas Malafaia usando essa ideia para dizer que esse é um motivo de porque a igreja não pode ser taxada pelo Estado. O senhor acha que vai nessa pegada de porque a igreja não tem que, digamos, mandar dinheiro? Concordo também. Não só igrejas, né? Qualquer instituição religiosa, né, goza desse direito hoje no Brasil. Eu acho isso bom, né, porque é a cultura do povo, cara. O povo tem que ter acesso a isso, e quando você taxa, você cria mais um empecilho para uma das poucas expressões que o cidadão tem hoje, que, enfim, é necessária. E é claro que as religiões, especialmente a igreja, realmente faz um trabalho que o Estado não dá conta de fazer em micro-relações assim que... Casamento, como é que o Estado ia cuidar de casamento? Tem vezes que o Bolsa Família não chega em algumas famílias. Tem famílias assim que ficam invisíveis no tanto de coisa que o Estado faz. Tem gente que não tem carteira, tem gente que não tem RG. Pois é, cara. E muitas vezes a igreja chega lá e faz esse trabalho, né? E é isso. Eu só pensando aqui sobre essa questão da lei, né, de imposto, essas coisas. Se eu não me engano, eu não estou lembrando aqui com detalhes, mas a lei é voltada para templos religiosos. Então é uma coisa que a gente tem que sempre lembrar, porque ela sempre é voltada para acusar os templos cristãos. Que os templos cristãos deveriam ser... Não, a lei é para proteger templos religiosos. Estamos falando do templo de Umbanda, da sinagoga, estamos falando das catedrais católicas, Das federações kardecistas. Estamos falando de templos religiosos que são entendidos como manifestações, expressões da espiritualidade de um povo, da nossa nação. Então, esse tipo de ajuntamento, ao meu ver, eu já entendo que o Estado tomou a decisão certa de deixar que se expressem e vivam isso. É anterior ao Estado.
Agora tem uma outra questão que não é um cenário ainda, mas me preocupa um crescente que eu tenho visto, é que realmente os movimentos cristãos, os movimentos sociais cristãos, eles vieram e fundaram muitas coisas que hoje são a base de políticas públicas. Exato. Só que agora que são base de políticas públicas e o Estado assumiu a responsabilidade para executá-las, as igrejas começaram a se afastar e deixar para o Estado, em muitos aspectos. Muitas escolas de confissão cristã começaram a fechar. Você vê uma diminuição nos sopões que tinham para pessoas com fome, um atendimento a pessoas em extrema vulnerabilidade, cuidado com pessoas em situação de rua. Hoje a gente aponta, a gente diz o seguinte: tem um CRAS ali, você pode ir lá. Tem um abrigo, você pode ir lá procurar o pessoal. Não estou dizendo que a gente não deva usar o aparelho estatal para auxiliar as pessoas, mas a igreja não é esse perfil de se isentar do cuidado. E só que essa relação com o Estado, cada vez aprendendo com a igreja como fazer as coisas e começando a fazer, a igreja deixando para o Estado fazer tudo, a gente acaba também entrando no comodismo e falando mais e fazendo pouco. Existem dois públicos que mexem muito comigo, assim. Eu estava até conversando com o Jaime sobre eles, que eu fui fazer um estudo sobre a adoção. Eu trabalhei um tempo com acolhimento de crianças e adolescentes, são crianças e adolescentes que não têm mais vínculos familiares e precisam da acolhida integral do Estado, ou porque sofreram violência da família, ou era um lugar que precisavam ser resgatadas e colocadas lá, ou porque perderam realmente todos os vínculos familiares que estavam lá. E a gente tem um número crescente no país, né? Eu fiz um trabalho em Porto Alegre agora, há alguns meses, e me assustou o número assombroso de mensalmente ingressos em unidades de acolhimento. Eu fui pregar numa igreja uma vez sobre adoção, falando um pouco sobre isso. O cuidado com as crianças, Jesus foi uma das primeiras figuras mundiais a dotar a criança de um cuidado especial. Até então eram vistas como mini adultos que já tinham que chegar e se virar na vida e eram punidas como um adulto era punido. Jesus disse: cuidem, olhem para elas, delas é o reino. Enfim. E hoje uma coisa que a gente tem, por exemplo, é o fato a gente tem um número significativo de crianças que estão em unidades de acolhimento, crianças e adolescentes. Ficam até os 18 anos, completam 18 anos, não é mais esse tipo de atendimento que recebem do Estado. Eu estava fazendo um cálculo rápido, só lá no Espírito Santo, por exemplo, foi lá que foi o local da palestra. Só lá no Espírito Santo eu fiz um levantamento, fiz um quantitativo de igrejas de denominação Assembleia de Deus, Batistas, Presbiterianas. Peguei as três que normalmente tem maior número, né? Peguei essas áreas e fiz um quantitativo só dessas, para eu ter uma noção. Não para responsabilizá-las, mas dizer assim, do número total de igrejas. Eu peguei esse número de igrejas e entrei no site do Conselho Nacional de Justiça para verificar o número de crianças que foram colocadas em acolhimento institucional naquele período dentro do Estado do Espírito Santo. Se cada igreja, não vou nem falar cristão, igreja, se cada igreja adotasse uma criança só, ia sobrar a igreja, porque não ia ter necessidade do Estado acolher ninguém, porque essas crianças estariam numa família, crescendo num grupo familiar, ali protegidas. E assim, não estou falando que crente é o melhor ambiente para se crescer, porque crente tem problema, crente agride, crente violenta a mulher, crente abusa de criança, pessoas que professam a fé em Cristo, deixemos claro, pessoas que às vezes são membros de igreja, pessoas que estão inseridas no hall de membros de uma igreja. Existem pessoas ali dentro que também agridem as esposas. Eu atendi uma mulher que era estuprada pelo marido com muita frequência, sob a alegação de que ele era um obreiro do Senhor e ela tinha que se submeter às vontades dele. E as coisas que ela relatava pra gente eram atrocidades. Eu e a advogada na época,
que a gente trabalhava junto, a gente não deu conta, precisamos conversar com ela sobre, enfim, conversar alguns aspectos mais com ela lá. Mas foi um atendimento mais técnico e fizemos algumas orientações para ela. Mas acontece violência dentro da igreja. A gente não pode achar que a igreja está livre disso. É crente, então não vai acontecer. Vai acontecer. Tome cuidado. Cuide de sua criança, cuide de seus filhos. Saiba quem é que está cuidando, mas também não vamos suspeitar também. Todo mundo é um potencial agressor. Não ficar histérico, mas ser vigilante. Isso. Mas assim, ou seja, existem muitos casais, existem muitas figuras que poderiam cuidar de uma criança ou adolescente muito melhor do que um acolhimento da conta. E eu não estou falando de estrutura ruim de um acolhimento. Não, o acolhimento é sensacional. Tem televisão de não sei quantas polegadas. Claro, nem todos são assim. Tem alguns acolhimentos que estão capengando, sofre para conseguir comprar uma comida ali para dar conta do dia seguinte e tal. Mas tanto esse quanto aquele que tem uma mega estrutura, e eu já, hoje como eu rodei o país inteiro hoje com essa questão da consultoria, então eu conheci vários modelos de acolhimento, desde aqueles que não tinham nada, aqueles que tinham tudo, que eu falo, meu Deus do céu. Em todos eles é a mesma questão, há uma violência grave que acontece com essas crianças, que elas são arrancadas de vínculos familiares. Então, assim, se um casal, se um adulto, se uma figura adulta dá conta, oferece proteção, é muito mais significativo ela estar com ele do que estar naquele acolhimento. É algo que é muito pouco falado dentro do meio cristão. A igreja condena certas adoções, mas não assume responsabilidade por elas. É a mesma igreja que diz que é pró-vida, né? Me incomoda. Isso é muito engraçado. É contra a adoção por casais do mesmo sexo, por exemplo. Casal lésbico, casal gay, não pode deixar eles adotarem. Mas por que não, sem entrar também em lado mais misticismo de uma exegese estranha, de não, porque pode vir com maldição hereditária, já ouvi isso? Nossa, são diversos modelos de teologia que vão influenciar muitas decisões das pessoas. Fato é, existem crianças que precisam de cuidado e acolhimento. Muitas estão em processo judicial com a possibilidade de retornarem para as famílias. Imagina se as igrejas acolhem tantas essas crianças quanto essas famílias, para cuidar, para dar o apoio necessário ali para auxiliar. Exato. Um dos maiores desafios que a gente tinha no acompanhamento de crianças que tinham possibilidade de voltar para a família era justamente esse apoio social que a família não tinha para conseguir se estruturar e dar conta de cuidar das crianças. A igreja teve que fazer. Não, a igreja não estava lá. A igreja não estava, a igreja não visitava, a igreja não via. Então, era pelo menos nos casos que eu acompanhava. Então, assim, existem públicos hoje que, enquanto eu estou discutindo quem é que vai decidir como que vai ser o cuidado dessa criança lá na instituição de acolhimento, eu não vou lá cuidar da criança, porque eu quero que um político defina por mim como que deve ser um cuidado com ela. Então, eu estou terceirizando, muitas vezes, algo que é da igreja. O processo, a política social do Brasil, a minha formação é em serviço social, quem ensinou para o Estado a fazer serviço social foi a igreja. Exatamente. Foi a igreja. Eles olharam para a galera, para as moças de caridade da igreja, que iam cuidar dos trabalhadores doentes, que estavam com vários problemas, e olharam para elas e falaram assim, cara, esse trabalho está produzindo um bem. Vamos profissionalizar isso. Claro que a galera do serviço social, você sabe que é muito mais que isso, né? Então, assim, mas só dando um resumo, assim, quem começou muitos movimentos assim, foi lá, olharam para cá, tinha a questão do capital na época, tá? O Zé Paulo Neto também, sobre o capitalismo. E, enfim, e aí, mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte, a igreja, a minha preocupação hoje, cristãos que estejam ouvindo isso, vocês que são cristãos estão ouvindo isso, vamos entender que nós temos um chamado claro de Deus para cuidar dessa terra. Quando fomos colocados aqui, Deus disse para cuidar da terra. Te coloquei aqui para você cuidar disso aqui que está aqui. Então, nosso principal movimento é de cuidado. Então, é se apropriar para que aquilo que é de Deus possa crescer e florescer e gerar vida. Então, que a vida de Deus frutifique nesse espaço. E essa é uma pauta assim, que eu fiquei pensando. E tem muitas formas de cuidado com criança e adolescente, que não necessariamente, às vezes, é adoção. Esses que estão, por exemplo, no trabalho de reintegração familiar, podem ser acolhidos pela igreja sem ser adotados. Podem ser acolhidos, a família pode ser acolhida sem necessariamente ser adoção. Vou deixar à disposição, se alguém tiver interesse em saber mais, pode procurar, se alguém procurar vocês, pode procurar para poder conversar. Eu sou muito aberto com relação a isso.
Tá? Muito bom. Eu tinha dito que teria um segundo público também, não sei se a gente teria muito tempo para falar sobre isso, mas sendo muito direto assim, algo que eu tenho começado a pensar algumas coisas, mas fico me perguntando um pouco sobre um trabalho com pessoas que são condenadas por crimes violentos. Essas pessoas têm que pagar pelo que fizeram, elas são pessoas que são párias sociais realmente, são pessoas que a gente tem que saber muito bem como lidar com elas. E eu estou falando de pessoas que às vezes foram enquadradas na Lei Maria da Penha, no Estatuto da Criança e Adolescente por abuso sexual de criança e adolescente. Estou falando de uma turma que, sei lá, sucumbiu ao pecado de tal forma que está completamente deformado, tá com as questões espirituais, emocionais, sei lá, essa pessoa tá numa situação turbilhão que nem socialmente ela dá conta dela ficar mais. Ela tem que se afastar socialmente. Então, cara, isso é um terreno para se semear a palavra de Deus. Cristo morreu por todos. E a gente não dá conta de olhar para esse público. A gente não dá conta de olhar para essas pessoas. Eu não vou explorar muito essa galera, que essa daí dá um BOzinho maior. Mas, ok. Mas chegou a alarmar, pra vocês terem ideia. Mas eu quero dizer o seguinte, existe muita coisa acontecendo. Também tem os... Tem muita coisa acontecendo e a gente tem olhado para as pessoas com um olhar que não é mais o da igreja da época da peste, talvez. Não é mais o da igreja da época que fundou as escolas, os hospitais, essas coisas, sabe? Perfeito. O que a gente faz hoje. Mas uma boa teologia da adoção deveria fazer a gente parar de ser tão darwinista, tão biológico e pensar, cara, adoção, Deus me adotou em Cristo e tal, eu deveria praticar a adoção, tipo assim, uma liberdade muito maior. A igreja podia ser mais generosa na questão. E é algo literalmente comandado, né, por Deus. Exato. Dos órfãos da viúva. A gente vê isso desde os profetas do Velho Testamento também. Nós somos filhos da adoção. Exato. Deus nos chama de filhos da adoção. Então é algo que eu gostaria muito de ver mais nas igrejas evangélicas. Qualquer coisa Na que a gente fala só sobre isso. No geral. Seria ótimo, seria perfeito, um tópico maravilhoso. Demais. Indo pra... A gente já indo finalizar, o que vocês estão lendo nesse momento? A gente sempre faz essa pergunta. E é sempre bom a gente saber como é que a gente faz para cuidar um pouco do meio ambiente. A gente não falou sobre parte, vai ficar para outro episódio. Porque esse aí rendeu bastante, foi uma bênção. O que vocês estão lendo? E no final, pastor, a gente queria uma bênção. Massa. Ok. E aí? Cara, inicialmente Bíblia. É um livro de cabeceira. Mas eu costumo estar entre algumas leituras, principalmente do C.S. Lewis, ultimamente, né? Hoje eu estou lendo aquele A Última Noite, né? Aquele dele, A Última Noite. Li recentemente O Grande Divórcio. Mas assim, C.S. Lewis Ótimo livro. não é sobre casamento, já dou spoiler, porque eu demorei muito de ler, porque eu acho... Não, O Grande Divórcio. O Grande Divórcio. Entre o céu e o inferno, o Grande Divórcio. Ele faz um Aqui, paralelo com isso. o livro. O título original é The Great Divide, né? Seria Grande abismo. grande abismo, uma grande divisão. E aí, quando eu comprei, foi uma série da Thomas Nelson, aquela capa bonitinha que eles estão tendo lá, só pra fazer a gente comprar de novo, mesmo que a gente já tem, só com aquela capa nova. E aí, o título era esse. Eu demorei a ler porque eu achava que tinha a ver com casamento. Falei, deixar pra ler isso depois. Aí eu peguei um dia pra ler e cara, foi revolucionário minha vida. Maravilhoso aquilo ali, cara. Senhor, Preciso ler literatura. literatura. Cara, tenho lido muito Bíblia. Mesmo, Você acompanha muito lecionário. Literatura, né? Afinal, você não tá no planeta Flora com 3 livros. Assim, eu sou fascinado com conto de fadas. Normalmente eu gosto que a minha leitura acompanhe o que eu tô trabalhando nessa parada, né? Com série e tal. Pô, já me deliciei lá. Dentro dos trabalhos a gente não tem muito tempo. Acabei de passar por um concurso. O Grande alguma coisa. O livro que eu li tava com outro nome. A trilogia cósmica do C.S. Muito Lewis é maravilhosa, aquele é muito bom. Crônicas de Nárnia, O Senhor dos Anéis. Eu adoro esses negócios. Aí, cara, recentemente uma menina da igreja lá, Camila, me deu um livro. Na hora que eu tava... Beijo, Camila. Beijo, Camila.
me deu um livro de presente, cara. Fiquei felizão que eu peguei uma folha maravilhosa. Cara, tem um livro, tem um charme, assim, você lê com mais vontade, né? Chamava o Homem que Plantava Árvores. Cara, que livro incrível. Adorei. Eu vim no avião pra cá, lendo, comecei a ler, quando eu cheguei já tinha terminado de ler. Legal. No meio do caminho, cara, delicioso, assim, deliciei naquilo ali. E isso me fez pensar em muitas coisas assim na minha vida, né? Eu tô plantando igreja, eu sou plantador de árvores, né? Fala, de um cara que, sei lá, resolveu sair plantando e ele tava o tempo todo cultivando sementes em casa e tal. Aí um viajante, um turista, que é o que escreveu a história, passa por esse cara. Cara, o que você tá fazendo? Eu tô plantando árvores. Carvalhos, faias e tal, não sei o quê. E aí ele ia andando e tal, falou, já plantei umas 10 mil, dessas 10 mil, cerca de 1.000 vão vingar. É muito pouco, mas eu com o tempo, assim, daqui a uns 30 anos vou ter construído uma floresta aqui, e se eu morrer antes é isso mesmo e tal. E aí, cara, esse cara volta lá uns quase 10 anos depois e vê uma floresta, assim, os noticiários, uma floresta que ressurgiu naturalmente, sem a ajuda do ser humano e tal. E ele sabia quem estava por trás daquilo. É muito doido, assim, a história é muito massa. Isso fala muito pra gente. A literatura é mais profunda, é psicológica, entra dentro da gente, assim, né? O último que eu tinha lido antes desse era o Crime e Castigo. Tá. O Dostoiévski. Assim, maravilhoso. Mas os que eu estou lendo nesse momento é o livro do padre Fausto, Felipe Fausto, não, Guilherme Fausto. Nossa, cara, esqueci, mas é Fausto, tá? Se eu lembrar aqui, eu vou dizer. Sobre virtudes cristãs, né? Porque a gente está trabalhando essa série de virtudes lá na Estação Casa. E estou lendo o Catecismo da Igreja Católica sobre as virtudes e tudo mais. Enfim, está sendo uma delícia, assim, uma grande parte. E Raniero, Cantar la Messa. Eu leio muitos livros ao mesmo tempo, estou falando sério. Grandíssimo Raniero, Cantar la Messa. Estou lendo agora. Grandíssimo. A ceia, a Páscoa e tal, não sei, agora eu estou lendo sobre a ceia, sobre a Santa Eucaristia e tal. Acho que foi o que eu te dei. Você me presenteou com esse livro, é maravilhoso. É uma coisa deliciosa. E tu tá lendo o que, Lucas? Eu, no momento, estou lendo Como cuidar da sua um romance chinês chamado O Problema dos Três Corpos, que até virou série da Netflix. Eu vi E estou relendo Irmãos Karamazov. Também tá lendo Senhor dos Anéis. E tô relendo, eu tô na segunda parte de Senhor dos Anéis, Top. ao mesmo tempo que tô lendo ainda pela patrística da Paulo, no segundo volume. Amém, que benção. Que, né, a gente tá ainda assim, ainda não tô tô ali, né, na Baía Pirata, mas um dia a gente compra as versões verdadeiras. Paulo, se quiser... Censurando essa palavra que você Rapaz, uma coisa que é vida, mano. Tem uns aplicativos. Calma. Você bota pra ouvir, mano. É muito bom. E tá nas lá, 4 linhas da Constituição, né? Tá nas 4 linhas da Constituição. Exatamente. Não conheço. Eu li um de Gurgel, que é o mínimo sobre literatura, eu gostei bastante. Tenho me debruçado muito em literatura. Tenho ganhado um monte de livro de literatura. Ganhei as Crônicas de Nárnia, tá quase completo. Tô na metade do Senhor dos Anéis, o segundo livro. E... Bem melhor que o primeiro, né? Não comecei, tá na metade da trilogia, vou começar o segundo. E terminei de ler hoje o Dom da Amizade, de C.S. Lewis e Tolkien, muito bom. Tenho me debruçado muito, porque como você falou, a literatura, ela veio antes da filosofia, então tipo, ela tem uma nuance também da alma humana, ela sabe falar. E é isso. É um terapeuta. Então, o Senhor nos dá a bênção. Amém, cara. Amém. Glória a Deus. Gente, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo que nos unem nessa graça e nessa comunhão, nessa graça e nesse amor, estejam conosco e conosco habite agora e sempre. Amém. Amém. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Bom demais. Então, vamos gravar mais. Vem, nós temos que gravar mais. É isso, pessoal. Valeu, gente. Deus abençoe vocês, seus estudos e até a próxima.